Vamos lá retomar Apocalipse capítulo 21, hoje a partir do versículo 22, hein? Lembra que a gente está vendo sobre a Nova Jerusalém, né? Como um lugar santíssimo, e a gente viu ali a cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. A gente viu falando das muralhas, né? Todas aquelas pedras preciosas, 12 portões, né? Já vimos sobre isso aí. A muralha da cidade também, né? Com 12 fundamentos, e toda essa simbologia aí de 12, né? Dos apóstolos, de Israel, da igreja em geral. Vimos a praça da cidade ali como aquele ouro de vidro transparente. A gente viu toda essa, né, essa beleza, literalmente o esforço mostrado para mostrar a glória dessa cidade, né, a beleza e o brilho dessa cidade. E no versículo 22, nós lemos até o 27, vamos lá. João diz assim: não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Esse pois aí, gente, na partícula é uma conjugação no grego, gar, que ela dá a razão, ela mostra por que não precisa de sol. A razão de não precisar de sol é o pois aí, tá? Então, é uma explicação. Ele vai argumentar, ele vai explicar, ele vai dar a razão por que não precisa de sol. Então, é como se assim, a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade. A razão disso é que a glória de Deus a ilumina, tá? E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Olha que interessante, gente. Acompanha aí. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões, tudo está falando dessa cidade, né? Então, ela não tem templo, porque o templo é o Senhor e o Cordeiro. Não tem sol nem lua, não precisa, porque a glória de Deus ilumina, e a glória do Cordeiro é só... Está falando que o Cordeiro é sua lâmpada, né? Está usando termos para falar a mesma coisa, que o brilho de Deus e do Cordeiro está iluminando a cidade. As nações, elas andam nessa luz, mediante essa luz, e os reis da terra estão trazendo para essa cidade o quê? Só fala a glória, eu precisava ver depois aqui, se tem as duas palavras no grego. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Uma coisa interessante, porque as cidades antigas, né? Quem assiste filme antigo, tal, lembra daquelas cidades muradas, né? Grandes, altas, né? E você tem um comércio, então você tem um fluxo de gente entrando pelos portões da cidade. À noite, o que se faz com a cidade? Fecha. Aqui é interessante, as portas nunca vão fechar. Não vai ter noite. Entende? Não vai ter noite. Quer dizer, a noite simboliza, a gente vai ver aqui, eu vou acabar tocando isso, mas simboliza o perigo. Todo o perigo, a maldade, as trevas, as coisas ruins, o mal, ele está simbolizado aqui na noite. Quer dizer, não tem mais nada disso. Então ela pode estar aberta, ela não precisa ter segurança, não é uma porta de segurança, um muro de segurança, não é. É um limitador da glória, como se fosse o santo dos santos só, marcando a presença do Cordeiro ali e do próprio Deus. Então do que está sentado no trono, né? Essa é a linguagem de Apocalipse. Então, versículo 25 de novo: os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão... Aqui fala glória e honra, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Agora, o que não vai entrar nela? Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tá? Então vamos devagar aqui, a gente vai para algumas observações e pontuando algumas coisas aqui.
Então a gente vê aqui as condições, né, dessa cidade. Essa passagem aqui, ela contém aí, que a gente está vendo, né, uma série de declarações negativas, mostrando que elementos que eram considerados da esfera terrena, elas não fazem mais parte dessa cidade. Lembra que as coisas passadas, as coisas antigas passaram. Lembra desse texto? Então, essas coisas antigas que passaram, quer dizer, não tem acesso. É isso que ele está falando. Essas coisas que passaram, elas nunca mais terão oportunidade de adentrar um lugar como aconteceu no Jardim do Éden. Entende? O jardim era um tipo desse ambiente. Mas quem entrou lá? O mal, a serpente, acessou o jardim, acessou o coração do ser humano. Ele está dizendo que isso nunca mais vai acontecer. Não vai ter mais acesso, né, desse lugar para nada, nenhuma mentira, né, que a serpente contava ali no jardim, agora não vai ter mais. Não vai ter mais acesso a esse lugar, nada que é do mal, nada que é do adversário. Quer dizer, tudo foi vencido, né? Tudo foi destruído ali, a maldade toda, né? A ausência de templo, como a gente disse, é algo significativo. Quero pontuar algumas coisas, né? As descrições judaicas da Nova Jerusalém, elas frequentemente enfatizam a presença de um tempo escatológico. Então, olha só, isso a gente vê no Antigo Testamento também. Lembra que eu falei do templo de Ezequiel? Foi uma visão de Ezequiel de um templo escatológico. Em que sentido, gente? Lembra que a palavra escatológico, um tempo dos finais, né? Perfeito, né? Então, você tem essa indicação no Antigo Testamento. E você tinha uma esperança de um templo nesse sentido. Mas parece que esse templo, esse templo, ele não se concretiza do jeito que se esperava. Há uma ausência do templo, porque o templo é o próprio Deus. O templo ali é o povo junto com Deus, Deus junto com o povo, entende? É esse ambiente criado de relacionamento com Deus, que se torna esse lugar da morada de Deus. Do santo do santo. Então não existe nem o templo escatológico no sentido que os judeus esperavam. É interessante isso. Muitos desses textos colocam o templo no centro da cidade. Isso a gente vê em Ezequiel. Lembra que eu falei que em Ezequiel do capítulo 40 ao 48 tem uma descrição lá do templo, né? Um templo escatológico, um templo que não existia. Aquilo que Ezequiel estava vendo não era um templo que existia. Ele parecia com o que existia, mas não era. Ele tinha elementos que eram proféticos, escatológicos, figurados também, tá? Portanto, é surpreendente que em Apocalipse 21 enfatize a ausência de um templo. João declara ali, né? Nela não vi santuário. Essa observação sugere, olha que interessante que um comentarista fala. Ele fala assim, né? Não vi nenhum santuário na cidade. Para esse teólogo aqui, é como que se João esperasse encontrar o santuário. É como se na cabeça dele fala, mas cadê? Eu não vi nenhum. Ele estava como se ele estivesse procurando. Por quê? Porque na cabeça de João, ele conhecia Ezequiel. Ele conhecia os textos do Antigo Testamento que prometiam um templo perfeito, escatológico. Em tudo aquilo que ele está vivendo, o que você acha que ele esperava? Esse templo. A hora que ele olha para a cidade, ele fala, mas eu não vi nenhum templo na cidade. E aí por quê? Aí ele entende. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então é muito interessante essa virada, né? Às vezes, por isso que eu falo, o jeito de Deus cumprir as coisas é um jeito dele, gente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações que a gente quer fazer, né? Que a gente ouve, né? O povo, esses dias mesmo, foi ontem, hoje um amigo meu aí mandou um vídeo de um rapaz falando, aquele trupé todo que o povo faz, que o Trump é o falso profeta, e não sei o quê. Aí ele, você acredita nisso? Eu falei, não. Porque fica essas especulações, né, e tal, né? E outra, de acordo com o que a gente leu, o Trump não tem a característica realmente. Talvez mais do anticristo do que do falso profeta. Né? Então, quer dizer, é uma confusão que eles ficam fazendo, e às vezes a forma de Deus cumprir as coisas, ela é diferente, gente. A gente já entende, quando Deus fala que a glória do segundo tempo será maior que a primeira, nós sabemos já que o segundo tempo não teve uma glória maior, quando foi reconstruído lá em Jerusalém.
A gente sabe que esse segundo templo provavelmente estava falando do templo da nova aliança, que era a igreja, a comunidade que ele está fazendo para ser um templo da morada dele. Então Deus cumpre as coisas de uma forma que não é exatamente o jeito que a gente quer. O próprio Paulo, ele tem que fazer um ajuste em Romanos para entender o Evangelho. Porque o Evangelho, ele está baseado na promessa de Abraão. Tá? Eu vou abençoar, você vai ter um filho, Abraão, filho da promessa. Todas as famílias da terra serão abençoadas através do seu descendente. Tudo bem? Essa é uma aliança de Deus. Quando você vai para a nova aliança, quem que é o filho de Abraão? É Cristo, não é Isaac. Aí o que Paulo espera? Ele espera que Deus forme um povo, restaure o povo, faça essa descendência para abençoar as famílias que são das outras nações. Quando ele percebe que o Cristo veio, os filhos de Abraão não o reconhecem, e Deus começa a abençoar as famílias da terra, antes de restaurar Israel, dá um pane na cabeça de Paulo também. Ele também tem que ajustar e falar, mas não era exatamente essa a ordem. Por isso que em Romanos ele escreve assim, foi Deus que endureceu o coração de Israel, para que os gentios, entende? Depois ele vai amolecer o coração. Mas Paulo ele tem que entender o jeito que Deus está cumprindo as promessas. Não é do jeitinho que eles esperavam. Não é do jeitinho que eles esperavam. Nunca foi. Desde os discípulos, eles esperavam o quê? O Messias, cavaleiro, destruindo Roma, não é? Reconquistando a terra, tirando os romanos, a opressão. E Deus vem, Jesus vem o quê? Tirar a opressão do pecado, do coração do homem. Não é do jeito que eles esperavam. Então, nós temos que entender que Deus cumpre as coisas de uma forma totalmente do jeito dele. E lá, nesse ambiente, nem santuário tem, nem templo tem. João estava esperando um santuário lá, provavelmente. Aquele santuário perfeito. Porque Deus prometeu reconstruir santuário. Aí ele vai entender que o santuário que ele está construindo é o próprio Deus e o Cordeiro e o seu povo. Olha a extrapolação do negócio, a transcendência das coisas físicas ali, Então isso é muito interessante aqui, como que Deus vai cumprindo. Contudo, o contexto do livro de Apocalipse prepara o leitor para essa ausência, de templo. O principal aspecto religioso do templo, no Antigo Testamento, qual que era? Era que ele apontava o quê? A presença de Deus. O templo existia, o tabernáculo, o templo de Salomão, para apontar o lugar de habitação de Deus. Onde Deus estava ali habitando, onde o povo estava ali, adorando a Deus. E em Ezequiel, a cidade escatológica é descrita, olha como que interessante como ele escreve, o Senhor está aqui. Lá em Ezequiel 48, 35. Essa cidade, ela é nomeada como que assim, a cidade o Senhor está aqui. Já está apontando para o que aconteceu lá em Apocalipse. Lembra, o tabernáculo de Deus está entre nós, desce, ele habita, ele tem uma cidade que ele está descendo, Agora, Deus reside fisicamente entre seu povo, e a cidade inteira tornou-se um santo dos santos. Lembra do cúbico? Representando o próprio santo dos santos. Então a cidade inteira, ela se torna o que o santo dos santos era para o templo. O véu rasgou, não foi isso? E Jesus coloca a gente dentro desse ambiente de intimidade máxima com Deus, representada no Antigo Testamento pelo Santo dos Santos, e aqui materializada, gente, nessa cidade aí, que é o próprio templo, que é o próprio Santo dos Santos, Aí tem um teólogo, Park, ele afirma assim, assim como a Nova Jerusalém, presta atenção, assim como a Nova Jerusalém, ela é mais do que um lugar, ela simboliza o que também? O povo de Deus. Então a Nova Jerusalém, ela é mais do que um lugar, ela também fala que ela é o próprio povo de Deus. O templo também é mais do que um lugar, simboliza a presença de Deus e do Cordeiro em meio ao seu povo. Literalmente é a habitação de Deus, Mas aquele é mais enfático, ele fala que o santuário é o próprio Deus,
é o santuário, é o Santo dos Santos, é a presença máxima de intimidade, é o próprio Deus, é como que se Deus... Gente, por isso que é interessante a gente ler isso e lembrar de Efésios, né? Paulo fala muito em Efésios assim, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão... É como que se a gente estivesse literalmente, dentro de Cristo. É como se fosse uma região espiritual diferente que nós nos encontramos desde já. E aqui ela se torna materializada. Nós estamos no templo, que é o próprio Deus e o Cordeiro. E é interessante que também somos templo dele. Olha as metáforas, lembra que eu falei? Se acumulando ali, se sobrepondo entre elas. Porque nós também somos um templo para ele morar. Mas ele também é o próprio templo para morarmos nele. É por isso que é a oração de João 17. Lembra a oração sacerdotal? Senhor, do jeito que nós somos um, que ele seja um conosco. Aqui é o cumprimento físico e eterno dessa oração de Jesus. Gente, as duas orações de Jesus, Pai Nosso e a sacerdotal, ela tem um cumprimento perfeito nesse momento. Assim na terra, como no céu. Aí ele está falando que ele seja um conosco como nós somos um. Aqui é o máximo da completude dessa oração sendo respondida. Lógico que já somos e ainda não, lembra? Já somos um com o Pai, mas ainda não, porque ainda temos pecado, ainda pecamos, ainda temos sentimentos que não são de Deus, coisas que ainda temos que lutar, mas espiritualmente pela fé, a posição nossa é em Cristo Jesus. E isso vai se completar, né, de forma assim plena mesmo, vamos falar de forma 7, né, completa, né, vamos à linguagem de Apocalipse, de forma 7 completa, aqui nesse momento que a gente está vendo aqui, tá? Portanto, quando a presença de Deus for definitiva e eterna, não haverá necessidade de um templo, certo? Não haverá necessidade de um templo. Tem outros textos que falam de Jeremias, chamando Jerusalém, será chamada trono do Senhor. A gente já viu. Tinha uma comunidade, não sei quantos já ouviram falar, acho que eu já citei algumas vezes, chamada comunidade de Qumran, que é uma comunidade que vivia no deserto, justamente na época, um pouquinho antes de Jesus, e também na época de João Batista, ali, de Jesus. Eram comunidades judaicas que não gostavam muito do templo, porque eles acreditavam que o templo estava corrompido, então eles queriam se purificar, eles tinham uma escatologia, eles moravam no deserto. E aí, entende-se que foi essa comunidade que conservou os grandes rolos de manuscritos, né, da comunidade de Qumran, que os arqueólogos acharam há um tempo atrás, e que são manuscritos da Bíblia, gente. Tem, por exemplo, tem Isaías quase inteiro, se eu não me engano, inteiro, mais de uma cópia, eles conseguiram achar. Foi numa, eu não sei exatamente, nas cavernas, nas cavernas. São várias cavernas, elas são numeradas, essas cavernas, aí, tanto é que os rolos, eles têm o número da caverna, né, que foi achado, então eles numeram de acordo com os lugares ali. Tem rolo, se eu não me engano, que nem ainda foi investigado, foi muito achado, e são preservados justamente por causa do ambiente do deserto. O deserto, o clima e o lugar, fez com que eles não tivesse decomposição do material. Exatamente. Então, é um dos grandes achados arqueológicos, tá? Relacionado à Bíblia hebraica, né, e a nossa, é um dos grandes achados arqueológicos, extraordinário, né? É uma coisa assim que eu até gostaria de estudar mais, assim, mas a gente sempre traz aí, o pessoal vai trazendo informações, tem vários rolos aí que vão descobrindo, pessoal estudando, né? Então é muito legal aqui. E essa comunidade é a comunidade de Qumran, que eles falam, Qumran. Esse pessoal que vivia ali, eles já tinham uma certa resistência com o templo, e eles acreditavam, né, na existência de um templo na Nova Jerusalém. Tinha uma esperança também escatológica nesse sentido. O próprio Jesus, ele fala com a mulher samaritana, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Quer dizer, nem nesse lugar, nem nesse, não é mais lugar. Vai ser uma adoração em espírito e em verdade. Essa fala de Jesus se completa também, plenamente, nesse momento que a gente está falando de Apocalipse.
não tem templo, não tem mais lugar, né? É uma adoração totalmente em espírito e em verdade. Nós antecipamos essa adoração? Com certeza. Deus procura hoje esse tipo de adoração. Mas nós entendemos que ela vai ser de forma plena nesse período. Sempre essa tensão, gente, do já e ainda não. Já usufruímos muitas coisas, mas é óbvio que por causa do tempo que vivemos, tem coisas que ainda não podem ser plenas, completas, né? Estevão também, né? Lembra da pregação de Estevão, quando ele fala assim, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Lembra quando ele prega lá em Atos, aí o que acontece com ele? Morre por causa disso. O pessoal apedreja ele por causa disso, porque ele fala contra a coisa mais sagrada para o judeu, o templo. Como que Estevão fica falando que o Deus não habita no templo? O negócio é esse, né? E o pessoal fica bravo com ele, e ele continua pregando, porque ele já está mostrando essa realidade. Olha que interessante, Estevão entendeu isso, e ele é apedrejado ali, o primeiro mártir, né? Contado ali em Atos, é Estevão, né? Em Hebreus 9 também, a mobília, todos aqueles móveis, né, do tabernáculo, foi substituído pela obra de Cristo. É interessante também, quem nunca leu, dá uma lida lá. Em Apocalipse, o templo, então, ele é celestial, e no capítulo 21, ele desce à terra como a nova Jerusalém. Assim, não há templo na cidade eterna, porque ela própria é o lugar santíssimo, tá? É o Cordeiro de Deus Todo-Poderoso, né? O Senhor e o Cordeiro. Essa união entre Deus e o Cordeiro está sendo destacada em vários momentos, já percebeu? E aqui mais uma vez, né? Você percebe que quem está iluminando a cidade? Deus e o Cordeiro. Versículo 23. A glória de Deus ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Então quem está iluminando a cidade? Deus e o Cordeiro, né? Quem é o santuário da cidade? Quem é? Deus e o Cordeiro. Então você percebe que Deus e o Cordeiro, eles comportam toda a essência da divindade. Toda a essência da divindade. Tanto um contra o outro agora estão fazendo coisas exatamente a mesma coisa. Os dois estão iluminando a cidade, os dois são o templo da cidade. Entende o que eu estou falando? Não tem mais separação de função. Foi aquela pergunta que ele fez. Porque antigamente há funções separadas. Na redenção, o pai que envia o filho, não é? O filho vem morrer, não foi o pai que morreu. O filho ressuscita, o pai ressuscita. Aí o filho, ele sobe ao trono, a glória dada posição pelo pai. O pai, o filho vai subjugar todas as coisas ao pai, e o pai vai subjugar todas as coisas ao filho. Gente, é uma dança, né? A gente fala na teologia, né? É a dança da trindade. É a trindade se articulando e uma honrando a outra pessoa. É muito interessante. Mas vai chegar uma hora que o pai vai reunir todas as coisas em Cristo. E tudo isso vai ser dado ao pai. Só que chega um momento que o pai e o filho, na eternidade, se juntam para tomar conta da mesma função, porque é o Deus que é um só. Apesar de serem duas pessoas, é uma divindade só, entende? Esse é o mistério. Esse é o mistério. E aqui em Apocalipse foi afunilando isso. Então aqui a gente vê muito claramente, quem é a luz da cidade? Você percebe que é o Pai, é o Deus e o Cordeiro. A palavra Deus é usada para o Pai sempre, né? E Senhor, muitas vezes para Jesus, e aqui em Apocalipse o Cordeiro, por causa da obra de redenção do Filho, tá? Mas você percebe que a característica divina é dada para os dois. Desde lá, no capítulo 4 e 5, o Cordeiro recebendo a mesma adoração daquele que está sentado no trono. E isso foi afunilando, né, para até chegar esse momento que a gente está vendo que o reino é dos dois, é de Deus. Em que sentido? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da divindade, né, que salvou com essa economia que a gente chama, tá, na teologia, gente, são nomes esquisitos, né? Mas é economia mesmo, da trindade, tá? Economia da trindade. Quando você vai estudar a função da trindade na redenção, eles chamam assim, economia da trindade, que é como eles se ajustaram e se administraram como pessoas, para um enviar, o outro acertar, se sacrificar, o Espírito Santo aplicar a obra nos cristãos, morar em nós. É uma economia da trindade, tá certo? Mas no fundo, no final, é uma divindade só, não são três deuses. É isso que a gente tem que entender, tá bom?
E essa união está sendo apontada aqui, né? De forma bem objetiva aí. Agora a Nova Jerusalém, então, Deus é o templo, sua glória permeia toda a cidade. Como a gente viu, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Cristo, Cordeiro sacrificial, tornou o templo e seu ritual desnecessário. Ele é o Cordeiro que parecia morto e agora assume seu lugar ao lado de Deus, como templo da cidade eterna. Então, para terminar essa observação, de novo, a unidade entre Deus e o Cordeiro é reafirmada. Ambos são o templo, a luz e a glória da cidade. Ambos, Deus e o Cordeiro, é a luz da cidade, o templo da cidade e a glória da cidade. Viu como as coisas, né, se uniram aí na divindade total ali, né, nessas pessoas se unindo ali. Oi. Aqui já. Então, essa é uma ótima pergunta. Isso aí, essa é uma pulga atrás da orelha também, tá? Porque é muito interessante essa observação. É muito interessante. Existe a possibilidade do mal, mas o mal todo foi vencido, né? A gente chegou numa situação, ou é só uma forma enfática de mostrar que tudo aquilo que existia não existe mais, né? Portanto, quer dizer, não vai ter possibilidade nenhuma daquelas coisas passadas acontecerem. Pode ser essa leitura, mas ela é interessante, porque ele volta, né, a falar de uma coisa, talvez pela nossa noção de mal. É como se assim, nós olhando isso, os leitores podiam falar: Deus, mas não vai entrar ainda coisa ruim nessa cidade? Não vai, nem nada vai entrar mais. É como se uma ênfase de que tudo foi vencido, Satanás está preso, a besta, o falso profeta, o pecado, não vai haver. Mas é uma pergunta razoável, tá? É uma pergunta interessante, que a gente pode pensar: será que poderia ter aqui algum outro tipo de mal, né, aqui? Talvez ele está fechando a porta, por exemplo, de outros seres celestiais se rebelarem, do próprio ser humano, de voltar, da impossibilidade de outros caírem, da impossibilidade do ser humano cair novamente. É como que assim, não vai ter mais essa possibilidade. Eu acho que é uma ênfase de fechando a porta para qualquer tipo de possibilidade disso voltar a acontecer. Jamais vai acontecer. Quer dizer, nunca mais vai entrar aqui. Posso deixar a porta aberta. Mas é uma pergunta interessante de se fazer. Exatamente. É um julgamento perfeito, eterno e constante. Como se é assim, né? Se a gente fosse fazer o paralelo e lá do milênio, né? Que Satanás foi solto depois do milênio. Estava tudo bem, né? E de repente é como se assim, isso não vai acontecer de novo. Essa comunicação, Mas é interessante, tá? Porque você está tocando num ponto que talvez não tem só isso. Talvez vamos abrir isso aí, mas a princípio eu acho que é essa ênfase de Deus. A princípio eu acho que é essa ênfase de Deus, tá? Ele está enfatizando, nunca mais mesmo, não vai haver, Satanás não vai ser solto de novo. Porque lembra que ele tinha sido preso, ele foi solto no milênio. É como se assim, e agora? Vai acontecer de novo? Deus, não, nunca mais. Não vai ter outro retorno, acabou mesmo. A cidade está aberta, pode deixar a porta aberta, não vai entrar nada ruim mais. Quer dizer, acabou essa possibilidade, não tem tentador para entrar no Éden e fazer alguma coisa de novo. Não tem mais, acabou. Então pode ser uma ênfase, mas não deixa de ser algo interessante. Porque ele poderia ter esquecido, porque já foi julgado, foi tudo, de repente ele joga ali, né? E vamos ver como desenrola aqui. Agora, olha só, de novo aqui, só enfatizando, então, não há necessidade do sol e da lua, muito claro aí, por quê? Por causa da glória de Deus. Gente, isso já está em textos do Antigo Testamento, só para você entender aqui, ó, em Isaías 60. Olha só, em Isaías 60, lá no Antigo Testamento.
que tem uma profecia, que o sol não te servirá mais de luz do dia, nem a lua te iluminará com seu resplendor, mas o Senhor será a tua luz para sempre, e o teu Deus será a tua glória. Isaías profetizou 600 anos antes de Cristo. Então, tudo que está acontecendo, Deus já tinha falado coisas para os profetas há centenas de anos antes. Isso está concluindo aqui. Só que quando o judeu que não tem Cristo lê isso, ele não consegue compreender essa realidade que nós estamos lendo, gente, porque ele não crê no Novo Testamento. Ele espera que isso seja figurado, que Deus esteja falando o quê? Da restauração de Israel, da nação, do templo, da glória. Exato, que Deus estabeleça aquela glória nos períodos mais gloriosos da nação, que foi o tempo de Davi. Né? Então, eles não conseguem entender aqui, né, dessa forma como a gente entende, apesar deles entenderem que existe sim um último dia escatológico, tá? Existe a questão da ressurreição, eles acreditam nisso aí também, não todos, mas acreditam. Tanto é que quando Lázaro morre, você lembra daquela situação, Jesus chega, Marta e Maria, e aí Jesus fala assim para elas, assim, ele vai ressuscitar, aí elas falam o quê? Eu sei, Jesus, que no último dia, os judeus acreditavam que tinha um dia que ocorreria uma ressurreição. Não eram todos, tá? Você lembra que tem facções ali também teológicas, tá? Mas grande parte deles, e você vê que parece que o povão cria, porque Marta e Maria faziam parte do povo ali, né? Eles não eram eruditos, era do povo. E aí ela fala para Jesus, aí o que Jesus está falando? Não, mas eu sou a ressurreição e a vida. É como se assim, é agora mesmo que eu vou fazer isso. Eu sei que vai ter a ressurreição final, mas não, eu estou falando que eu posso devolver a vida para ele. E ele vai lá e ressuscita. Por quê? Porque a ressurreição de Lázaro quer mostrar que Jesus era a ressurreição e a vida. Ele é a própria vida. Né? Mas se percebe que tem uma crença ali, de um último dia, escatológico. Né? Então os judeus já tinham um tipo de crença nesse sentido. Então é interessante, talvez junto com esse tipo de restauração física também das coisas, que Isaías está falando aqui, né? Mas você percebe que é uma realidade diferente, novo céu, nova terra, né? Talvez desse nível de coisa, talvez os judeus não tinham esse tipo de entendimento, talvez, né? Precisava ver mais sobre isso. Isso. Eles esperam o Messias. Exatamente. É a esperança deles, gente. A esperança deles é o Messias. É a esperança. Então, por isso que a gente viu lá em Apocalipse que o Messias vai aparecer para eles. E eles vão chorar amargamente aquele que eles traspassaram. É como se assim, poxa, ele veio e a gente não viu. Mas aí Jesus vai se apresentar como o Messias, né? O templo islã, muçulmano, aquela cúpula dourada. Não. Não dão as costas, é uma questão de respeito, né? Não, o templo é por isso que eu estou falando, quando Estevão prega que Deus não habitava no templo. Você está entendendo? E foi uma afronta, né? Por isso que eles matam Estevão. Começa uma realidade ali em Jesus, escatológica. É isso que a gente tem que entender. Jesus está construindo um templo de gente. E o templo físico, ele seria um empecilho, gente. O templo físico, ele virou certo... Primeiro que tinha coisa errada lá, dos cambistas e tudo. E ele virou um tipo de ídolo, ao ponto deles não conseguirem reconhecer a função messiânica de Jesus e o plano de Deus. Porque, você vê, Estevão estava mostrando que existia uma outra forma de Deus habitar. E o templo começa a atrapalhar eles verem isso, ao ponto de matar Estevão.
Então, mas o templo ele é extremamente significativo para o judeu. Tanto é que, para eles, a reconstrução do templo é a reconstrução de uma restauração da nação. É quando o Messias vai voltar, vai reconstruir e dar a eles a terra deles, o governo deles, né, um rei que realmente vai cumprir o que Deus prometeu para Davi. Que vai vir um rei, filho de Davi, que estabeleceria um reinado eterno. Então, eles esperam isso acontecer. E nós vemos que isso está acontecendo. Só que de uma forma espiritual, já e ainda não. Por que ainda não? Porque isso vai concluir do jeito que eles esperam. O milênio vai ser isso, como a gente já estudou. A eternidade vai ser isso. Eles esperam algo que Deus vai concluir, mas não do jeito que eles esperavam. Não era do jeitinho. Esse que é o problema. Deus faz do jeito dele. Aí Deus muda o jeito, a gente não entende. Eles não entenderam. Não todos, né? Os apóstolos todos eram judeus, certo? Então os judeus entenderam. A gente fala os judeus, a gente tem que considerar que é uma fala meio errada. Uma grande parte dos judeus não entenderam, mas vários judeus entenderam. Se tornaram discípulos do Messias ressurreto. A base da igreja começa com judeus acreditando no Messias, prometido aos judeus, que é Jesus, e que ressuscita. A gente tem que lembrar disso. Né? Então, a igreja não começa com gentios, ela começa com judeus, discípulos de Jesus, judeus. E que acreditam que ele é o Messias prometido, filho de Davi, de Abraão, judeu. Né? Exato. Eles foram os mais problemáticos. Né? Mas isso tem uma explicação social também, além da cegueira espiritual, né? Eles eram o que tinham mais a perder. Porque eles perderiam poder, status, dinheiro. Os sacerdotes mesmo, que eram do grupo dos saduceus, eles negociavam com Herodes, eles negociavam o status deles com os representantes do Império Romano. Era política. Entende? Politicagem, fora a questão dos câmbios, da questão do dinheiro. Tinha um monte de coisa errada. Não é à toa que Jesus vai lá e vira a mesa. Então tinha várias coisinhas. Normalmente é isso que acontece. A elite do negócio era o pessoal. Poder, dinheiro, igual hoje, gente. É poder, dinheiro, né, status. É a mesma coisa. Né? Então os sacerdotes eles tinham muito a perder. Se Jesus realmente fosse o que ele estava falando. Né? Os fariseus também perdiam grande influência, né, de muitas coisas. Então essas classes dominantes, religiosas, eles perderiam muito. Os sacerdotes mesmo, tinha uma bagunça no sacerdócio da época do templo, era uma bagunça. Né? Se eu não me engano, na época teve 2 sacerdotes, absurdo. Né? Literalmente uma blasfêmia. Isso eles não falavam que era uma blasfêmia, mas era. Mas Jesus era uma blasfêmia quando ele falava que era o Filho de Deus. Né? Então, era um negócio terrível. Tá? Estava acontecendo um negócio. Por isso que você tem uma comunidade inteira vivendo no deserto. Falando, nós não queremos nada a ver com isso aí mais. Nós vamos para o deserto. Se santificar, ler, jejuar, orar. Essa comunidade fazia isso. Acreditando na vinda do Messias. Entende? Então, e eles iam criar esses ritos também de santificação, de purificação, banhos de purificação. Era uma comunidade ascética nesse sentido, né? Que vivia uma purificação bem extremada, porque eles não concordavam com nada com aquilo que estava acontecendo lá na capital, né? Na capital religiosa, que era Jerusalém, literalmente a capital religiosa do templo ali, tá bom? E a gente vê o quê? Olha que interessante, a luz de Deus e do Cordeiro é tão intensa que as nações andarão na sua luz. É outro negócio também interessante aqui, né? Que a gente pode comentar, mas esse tema reflete o propósito de Deus de atrair as nações à sua presença, também escrito em Isaías 60. Olha o que diz Isaías 60, versículo 3, 5 e 11. Nações caminharão para a tua luz, as riquezas das nações virão a ti. Aqui ele está falando que ele vai devolver a glória. Olha que interessante. Exato. E Isaías profetiza que as riquezas das nações vão ser entregues a Deus. As tuas portas estarão sempre abertas. Isaías 60, gente. Não se fecharão de dia nem de noite. A única diferença é que aqui não tem noite.
né? Para que as riquezas das nações sejam trazidas a ti e os reis sejam conduzidos com elas. Então, olha, quando o judeu lê isso, é isso que ele espera acontecer. Ele espera um dia acontecer isso aqui, gente, que as nações, ao invés de matar, igual no Holocausto, perseguir, igual Hamas fez agora, ele espera que as nações eles sejam, vão a eles, vendo que eles sejam o quê? A luz para as nações, que eles sejam conduzidos a eles, que as riquezas das nações, eles esperam esse tipo de realidade. Só que isso está acontecendo aonde? Na Nova Jerusalém, que já é o final. Deus está cumprindo? Tá, mas de uma forma diferente daquilo que eles esperam, com nuances diferentes. Percebe? Então isso é muito interessante, né? Os reis da terra também vão trazer glória, honra, como diz aí. Aqui ele faz uma observação, ó, embora anteriormente aliados, os reis da terra foram aliados à besta, lembra? Que eles se aliaram para guerrear no Armagedon, né? O que a gente entende? É outro problema aqui, né? A gente entende que alguns deles devem ter se convertido. Por quê? Porque está falando que tem reis aqui que estão dando glória para Deus. E nações. É outro negócio que a gente, né? E agora? Como que a gente, né? Embora anteriormente aliados à besta e destruídos na batalha do Armagedon, agora alguns desses reis entram na cidade celestial, representando o triunfo final da graça divina sobre o mal. João transformou a imagem de Isaías 60, substituindo a ideia de vitória militar e despojos pelo conceito de conversão e adoração. Os reis e as nações não trazem riquezas materiais, mas apresentam-se a si mesmos como adoradores na presença de Deus. Eu acho que é um pouquinho mais. Eu acho que aqui as riquezas das nações, a glória das nações, eu acho que para mim, adoração, tem a ver com adoração mesmo. Mas para mim, gente, a minha interpretação, tem a ver com produção cultural que glorifica a Deus. Por exemplo, culturas, etnias, que produzem coisas belas, boas, justas, essa produção, essa riqueza da produção humana, ela vai ser devotada, entregue em adoração ao Criador. Isso eu posso falar da arte, da música, da filosofia, das boas coisas, da vida, da justiça. Produção humana que permanece como obras que fala assim, isso aí apontava quem eu era. Isso aí vocês faziam sem saber, eu que deixava vocês. Era a graça de Deus, minha graça, e isso agora está sendo entregue como adoração a Deus. É como se fosse a produção cultural de glória, de brilho das coisas que o homem fez, que podem entrar na cidade, porque eram coisas justas, belas, era verdade, eram coisas boas, das nações. Tá? E para mim tem a ver, e isso é adoração, porque é ato de entrega a Deus, né, que está sendo feito aqui. Então os reis da terra eles se apresentam em adoração, com certeza. Esse quadro final ressalta que a luz divina atraiu as nações, cumprindo a promessa de que o povo que andava em trevas viu grande luz, Isaías 9:2. Assim, Apocalipse então, gente, esse texto que a gente está lendo, celebra o quê? O triunfo do Evangelho e a inclusão redentora de povos e nações na glória da Nova Jerusalém. Tá? Deus salvou, o Evangelho alcançou todo povo, língua, etnia, nações, né? O Evangelho tocou, converteu reis, e glória desses reis, hoje, nesse momento, são devotados. Igual os anciãos, não tiraram a coroa? Lembra? Em adoração? Os reis estão fazendo nesse momento isso. Tá? Se dobrando aquele que é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A gente para aqui por hoje. A gente continua semana que vem, no versículo 26 em diante aí. Tá bom? Mas são coisas bem interessantes. Essa questão que a Angela levantou é um ponto que eu já pensava e articulava aqui. Essa questão agora também, que nação, quais as nações que andarão na luz da cidade? Entende o que eu estou falando? As nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra, que rei da terra? Vão trazem a glória deles para onde? Para a cidade.
Olha como é complexo, é um mistério, entende? A gente pode entender aqui que está falando de nações que se converteram, povos, reis que se converteram, né? Que passaram daquele momento e agora eles estão, agora todas as nações e os reis estão adorando a Deus. A gente pode, mas que é interessante essa articulação. Igual, portão, os portas jamais fecharão de dia. Tem coisa para fora da porta da cidade? Outra pergunta. Se as portas estão abertas, nós vamos poder sair e entrar, é isso? Talvez sim. Olha quanto questionamento dá para a gente fazer, que a gente não tem respostas exatas. Vai sair, vai para onde? Para a terra. Porque e a cidade? Será que a cidade não é a terra? A terra não está renovada? Está todo mundo morando na cidade ou tem gente na terra? Olha as perguntas. Exato, por isso que eu estou falando que é complexo. Parece que tem coisas na terra. Tem um reinado na terra de Cristo perfeito, além da cidade. A cidade é o templo que ilumina agora as nações da terra. Olha só o que eu estou levantando. Entende? Que é interessante. Porque pode ser que esteja acontecendo isso. Nós temos que lembrar que os céus e a terra foram renovados. E há um reinado eterno nos céus e na terra. Uma cidade desce do céu para a terra. Está entendendo? Uma cidade desce do céu para a terra. Essa cidade é o templo. Tem medidas. Ela tem um ponto de referência aonde reis e nações virão a ela. Alguns entendem Nova Jerusalém, gente, uma cidade onde fica entre o céu e a terra, nos ares. Como que se ela fosse o ponto de contato das duas dimensões. E aí, a terra renovada é iluminada pela cidade, que é a glória de Deus. Olha que interessante. Então, dá pano para manga. Tudo isso que eu estou falando, eu estou gravando, né? Vai para fazer o quê? Vai para lá. Tudo isso que eu estou falando é uma baita de uma viagem que os crentes não estão acostumados a pensar. Exato, você percebe que talvez não eram todos. A gente não, por isso que tem muita coisa que a gente pode voltar, né, se quiser, levantar. É óbvio que isso não faz muita diferença no final, a vitória de Cristo, e nós vamos eternamente estar com Ele nessa glória belíssima. Mas é interessante, porque será que a produção, por exemplo, o Éden, você sabia que o Éden não era a terra, era um pedaço da terra. A Nova Jerusalém é justamente uma simulação do Éden, que está voltando para a terra. Deus está colocando o santuário dele na terra para habitar no meio dos homens, gente. Você percebe o que eu estou falando? Faz todo sentido. E as nações andarão mediante a sua luz. Então, é interessante, para mim, tem mistérios aqui, tem complexidade da eternidade que a gente não pega. Aquela visão antiga, que você é salvo para aceitar Jesus e ficar numa alminha sem corpo, penada, num céuzinho etéreo, cheio de anjinho gordinho tocando harpa, meu Deus do céu, terrível. Isso destruiu a leitura dos finais dos tempos, de forma, olha quanta coisa a gente tem aqui acontecendo. Quanta coisa acontecendo. É muito grande. Nós estamos falando de uma renovação do cosmos, do universo, né? Uma nova realidade eterna, fundida nisso, um coro celestial com gente salva, com anjos, com querubins, serafins, anciãos, uma cidade que rege nações. Gente, é muito complexo, é um negócio muito interessante, né? Então eu acho que foge realmente, né, a nossa capacidade de imaginar isso, mas eu acredito que a gente aqui consiga levantar esses pontinhos e fazer essa reflexão, hein? Tá bom? Vamos orar, vamos orar. Da Judéia, né? Ah, tá. Olha lá. Porque
porque era a comunidade de Qumran, o deserto deles, dentro do Israel deles da época ali, né? Tá ótimo. Vamos orar, agradecer a Deus, mais um dia, graças a Deus, né?